Pessoal, questão 17, então, ele está falando de um microempresário, né, que abriu um negócio e tudo. E aí ele descreve aqui, diz que no primeiro ano as vendas dele cresceram de modo linear. Quando fala-se de modo linear, quer dizer, cresceram com comportamento de uma função polinomial de primeiro grau, uma função que é nesse formato aqui, a x mais b, e cujo gráfico a gente sabe que é uma reta, que pode ser crescente, quando a inclinação é assim, ou pode ser decrescente, né? Aqui y, aqui x, aqui y, aqui x, tá certo? Então, como ele fala cresceu de modo linear, eu já tenho que nos primeiros 2 anos o crescimento das vendas da empresa dele foi nesse formato aqui, tá certo? E aí o que acontece? Posteriormente ele decidiu investir em propaganda, o que fez as vendas crescerem de modo exponencial. Então, depois que ele fez a propaganda, aí as vendas cresceram de maneira exponencial. E aí, o que é uma função exponencial? É um número qualquer elevado a uma potência x, que vai variando, tá certo? É uma coisa desse formato. E aí a gente tem 2 possibilidades para essa função exponencial de gráfico. Uma delas é quando esse a é um número maior que 1, e aí essa função exponencial vai crescer, ela vai fazer uma coisa bem assim. E a outra possibilidade é quando esse a é um número menor do que 1 e maior do que 0, que aí essa função exponencial ela vai decrescer, ela vai fazer uma coisa desse tipo aqui, tá certo? Então, a minha base aqui, normalmente na função exponencial, a gente só vai usar números positivos e não vai usar o 1, porque 1 elevado a qualquer coisa daria sempre 1, aí a função seria uma constante, tá certo? Então, os 2 casos são, ou essa base é maior que 1 e aí a função exponencial cresce, caso do Covid, né, por exemplo, as contaminações de Covid, ou então o A, que é a base, é um número entre 0 e 1, e ao invés de crescer, ela vai fazer a decrescer, porque eu vou estar com um número pequeno, menor que 1, elevado a um número maior, e ele vai caindo cada vez mais. Então, o que ele quer que você faça é simplesmente emendar esses 2 gráficos aqui. Então, num primeiro momento, você tem um crescimento linear, logo depois passa a ter um crescimento exponencial, né? Vamos ver quais os gráficos fazem sentido. Esse daqui, ó, ele não está no formato de reta, no começo aqui, no tempo, em anos, o tempo até os 2 primeiros anos. Deixa eu só me verificar. No primeiro ano, então, ó, aqui, esse primeiro trecho, ele não está na forma de reta, ele está parecendo que está só no formato exponencial. Então, a gente elimina aqui essa letra A. Essa letra B, ele começa a crescer, vamos ver o primeiro ano aqui, se faz sentido. Não está aparecendo não é reta também, tá vendo? Uma reta ela teria que continuar nesse sentido. Então o primeiro ano já não é linear. E outra coisa, isso aqui não é função exponencial. Ele está mais parecido com uma parábola que vai crescer e começar a decrescer, diferente da exponencial que tem que crescer sempre, né? Esse gráfico da letra C, ele já vou eliminar porque ele é sempre reto, sempre linha reta. No primeiro ano até faz sentido, mas para o segundo ano seria exponencial, ele teria que crescer mais. Então, o gráfico que está mais adequado é esse daqui, ó, a letra D. Ele cresce na forma de uma reta, de crescimento linear, depois ele dispara no crescimento exponencial. E aí você vê que o crescimento exponencial é muito maior do que o crescimento em linha reta, né? Se eu prosseguisse com essa reta, olha o tantinho que ia crescer. E aí a propaganda fez essa diferença aqui, ó, impulsionou bastante as vendas. Então seria a letra D. A letra E a gente elimina. Vamos ver aqui, ó, no primeiro ano, mais ou menos, no primeiro ano, ele não está crescendo na forma de reta, tem uma quebrazinha aqui. Mas de qualquer forma, ele está fazendo a curva para baixo, ele está envergando a abertura do gráfico para baixo, o que não acontece numa função exponencial. A abertura dela é para cima, tá certo? Então a resposta aí dessa questão seria mesmo a letra D de dado.